Saúdo a todos que vão morar no céu com o nosso Deus, com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por estarmos aqui prestando culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Que bênção poder ver alguns irmãos que eu não havia visto ainda nesse ano de 2023. Sejam todos bem-vindos. Desejo de viva voz, olhando no rostinho de vocês, um feliz 2023 na presença de Jesus. Dou as boas-vindas também ao pastor Antônio, nosso co-pastor aqui desta igreja, que estava de férias e está retornando também. Deus abençoe sua vida, a vida da sua esposa também. Na semana passada, nós fizemos uma exposição no capítulo 4 de Marcos, falando sobre a parábola do semeador. Hoje, a nossa pregação expositiva sequencial vai continuar falando sobre as parábolas do reino de Deus. Então, Marcos, o evangelista, capítulo 4, vamos ler hoje a partir do versículo 21 até o versículo de número 34, que vai fechar aí nesse momento as parábolas do reino de Deus, conforme escreveu o evangelista Marcos. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Hoje de manhã tivemos a nossa escola bíblica dominical, estamos tendo uma classe única aqui no templo. Ouvi falar que a aula foi muito boa. Eu estava na classe de integração com as nossas alunas, temos 2 alunas, e eu aproveito o ensejo para convidar você que está ouvindo aí pela internet, pelo YouTube, e você que está aqui também, se você deseja ser membro desta igreja, ou até mesmo tem o desejo no coração de se batizar, você pode falar comigo, com o pastor Antônio, com um dos nossos líderes, e fazer parte da classe de integração. O que é a classe de integração? A classe de integração é uma classe que estuda os princípios básicos daquilo que a Igreja Presbiteriana Renovada crê. Então, nós revemos os princípios básicos ali do que é uma igreja presbiteriana renovada, tá bom? Então, se você desejar, pode nos procurar, venha fazer parte da classe de integração. Marcos, capítulo de número 4, versículo 21. Quem encontrou, diga amém. Também lhes disse: vem, porventura, a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão. Também e ainda, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E ainda se vos acrescentará, pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se
a sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes, lhe expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Dá um salto só para o versículo 41. Tem uma pergunta importante lá no versículo 41, para a gente entender esse capítulo no seu contexto. Versículo 41 diz: e eles, os discípulos, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? É uma referência à pessoa de Jesus. Oremos mais uma vez. Querido Pai Celestial, Pai nosso que estais no céu, Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta noite cantamos a verdade de Deus na sua palavra, que fala sobre a tua bondade. Cantamos outras verdades bíblicas. O Senhor já tem falado ao nosso coração e nós já temos nos alegrado. Senhor, agora acabamos de ler a tua palavra e o presbítero João já orou por nós, mas com um temor, Pai, que há no meu coração de falar no teu nome, Senhor. Eu peço mais uma vez a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade, a iluminação do teu Espírito Santo, a sua unção, Senhor, que nos convence, que nos abraça, para que, Senhor, a tua palavra venha florescer, venha frutificar nos nossos corações. Ó doce Espírito Santo de Deus, tens a liberdade aqui neste culto, aqui nos nossos corações, por isso nós pedimos, fala conosco, Senhor. Para o louvor da tua glória, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus por esta oportunidade de nós compartilharmos a palavra de Deus nesta noite tão preciosa. Esse tempo que nós estamos vivendo, primeira semana ainda do ano, primeira semana do mês, e muitas pessoas estão preocupadas, outras estão alegres, mas muita gente preocupada com um novo governo. O ano passado foi um ano de muita tensão para todos nós, um ano de muita tensão, de muita, até mesmo tribulação, uma polarização muito grande. Esse tema das eleições mexeu com tantas pessoas, com tantas famílias, com tantas igrejas, com tantos irmãos. Mas eu queria convidar você nesta noite para pensar um pouquinho comigo no governo de Deus. Não no governo dos homens que nos envolvem tanto, não no governo dos homens que mexem tanto com a gente, mas um pouquinho que você estivesse pensando no governo de Deus. Eu queria que nós olhássemos para estas parábolas desta noite, e nós conversássemos um pouquinho sobre algumas verdades sobre o reino de Deus. Para isso, é necessário, mais uma vez, a gente entender o contexto, o que estava acontecendo quando Jesus contou estas parábolas. Então, se a gente volta para o capítulo 3, a gente vai se lembrar que a cabeça dos discípulos está confusa em relação à pessoa de Jesus Cristo. Eles estão começando a acreditar plenamente que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus. Eles estão com o coração numa profecia de Daniel, lá no capítulo 2, os últimos versículos, que viria uma grande pedra, e esta pedra esmagaria uma estátua que se faz representada lá no livro profético de Daniel. E essa grande pedra, então, esmagaria as partes daquela estátua que representa cada reino em diferentes épocas do mundo.
Então aquela estátua, ela esmaga a parte que é de ouro, a parte que é de prata, a parte que é de bronze e a parte que é de barro. E quando Daniel, ele dá o significado daquela visão, daquela estátua, ele diz que existe uma pedra que vai representar um reino que não é um reino passageiro, mas que será um reino eterno. Daí a ligação com o Messias. O Messias viria e seria o governador desse reino eterno de Deus, esse reino que não teria fim. E Jesus está dizendo que Ele é o Messias. Jesus está dizendo que Ele é este homem, que Ele é este Filho do homem, que veio para governar, que veio para cumprir a vontade de Deus entre os homens. João Batista, precursor de Jesus Cristo, anunciou esse reino de Deus. E Jesus agora, quando começa a pregar no capítulo 1, versículo 14 e 15, ele começa a pregação do Evangelho dizendo: o reino de Deus está aí, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está disponível. Mas acontece que no capítulo 3, aqueles que deveriam apoiar o Messias, não estão apoiando o Messias. A classe sacerdotal, a classe dos pastores, não estão apoiando o Messias, pelo contrário, estão fazendo um planejamento para tirar a vida do Messias. Os estudiosos da Bíblia, os mestres, os escribas dos fariseus e os próprios fariseus também estão rejeitando a pessoa de Jesus. E para complicar mais ainda, a própria família do Senhor Jesus está dizendo: esse nosso membro da família, esse Jesus, ele está fora de si, ele não é uma pessoa normal. Então a cabeça dos seguidores de Jesus, a cabeça dos discípulos de Jesus, tem uma grande interrogação. Ele é o Messias? Parece que ele é. Ele cura os enfermos, ele faz paralítico andar, os cegos estão enxergando, os surdos estão ouvindo, os mudos estão falando. Aquele dia lá na sinagoga, a gente estava lá, a gente viu com esses olhos que a terra há de comer. Nós vimos lá aquele homem com a mão mirrada, o Senhor orou por ele e imediatamente voltou ao normal a mão dele. Daqui a pouco o Senhor Jesus vai multiplicar peixes e pães. Ele tem características do Messias. Mas como que a gente vai estabelecer o reino de Deus em Israel, se os outros poderes institucionais não estão apoiando o Messias? Como é que o Messias ele vai reinar se o Supremo Tribunal Federal de Israel não apoia ele? Se o Senado não está apoiando ele? Se a Câmara dos Deputados Federais não está apoiando ele? Como é que isso vai funcionar? Nós temos a esperança de que o Senhor Jesus assine uma GLO para as coisas voltarem à normalidade, mas a gente não está vendo isso acontecer. É nesse contexto que Jesus então começa a contar a parábola do semeador, que a gente estudou semana passada. A pregação está lá no YouTube, o Natan já editou a pregação, está lá, para quem não ouviu, quiser ouvir, pode ouvir. Então todo esse capítulo de Marcos, com exceção o último episódio, onde Jesus está acalmando a tempestade, é para acalmar também o coração dos discípulos, que tem medo do futuro, que tem um desejo de reinar neste mundo, que tem um desejo de que a nação de Israel julgue as outras nações, e que as outras nações, o próprio Império Romano e outras nações, se submetam a Israel. É isso que eles têm no coração, mas eles não estão vendo Jesus treinar nenhum exército para a guerra. Eles não estão contemplando o Senhor Jesus fazer convocação de pessoas de todos os lugares, um recenseamento
para que esse povo comece a treinar para a guerra. Então eles estão confusos. Então Jesus, o que ele vai fazer? Jesus vai ensinar as verdades do reino de Deus aos seus discípulos por parábolas. É isso que ele vai fazer. Ele vai ensinar as verdades do reino de Deus por parábolas. Essa é a nossa mensagem central. E com base nesta mensagem central, eu queria mostrar para vocês 3 verdades sobre o reino de Deus nesse texto. Primeira verdade sobre o reino de Deus é que o reino de Deus, ele resplandecerá. Vamos olhar o texto? O texto diz assim, no versículo 21. Vamos tentar entender. Vocês estão comigo, amém? Amém? Também lhes disse, por que também? Porque ele já tinha contado a parábola do semeador. Então agora ele vai contar outra parábola. Também lhes disse, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Jesus está fazendo uma pergunta. Ele está falando de uma candeia. Candeia é uma espécie de vela. Era uma vela que era feita de argila, que tinha um pavio que era encharcado no azeite. E iluminava a casa, porque a maioria das casas dos pobres em Israel não tinha janela. Então de dia, e se necessário à noite também, tinha que ter uma candeia para ser posta e iluminar a casa, iluminar o cômodo. Jesus está falando, será que esta candeia ela é utilizada para colocar num alqueire? Alqueire era uma vasilha onde se guardava cereais. Então se você pega uma espécie de vela, a candeia, e coloca dentro do alqueire, a própria ausência do ar vai apagar aquela vela. Então não é isso, o propósito da candeia não é apagá-la, o propósito da candeia é iluminar a casa. Ou debaixo da cama, que sentido tem colocar a vela, a candeia, debaixo da cama? Não, lá não é o lugar dela. Não, vem antes para ser colocada no velador. Velador, que lembra de vela, o velador é um objeto onde essa candeia, onde essa vela era colocado para iluminar todo o cômodo. Jesus está dizendo, vocês não estão vendo, vocês não estão enxergando o reino que eu vim trazer, vocês não estão vendo ainda, vocês não estão contemplando ainda o reino que eu estou anunciando. Muito embora vocês percebam o que está acontecendo, vocês já têm sinais de que o reino de Deus já está presente, mas vocês não conseguem contemplar plenamente ainda. Então Jesus continua no versículo 22 dizendo, pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Jesus está dizendo, existe algo oculto, existe algo escondido, que está na frente de vocês, mas vocês ainda não conseguem enxergar. O que é que estava oculto aos discípulos de Jesus? E nesse momento, possivelmente os 72, não só os 12, mas os 72. Era a própria identidade de Jesus. Por isso nós lemos o último versículo deste capítulo. Os discípulos ainda não conseguiam entender quem era Jesus. E eles perguntam então, mas quem é este que até o mar, o vento e o mar lhe obedecem? Estava complicadas as coisas na cabeça dos discípulos. Ainda não estava absolutamente claro quem era Jesus, como que esse reino de Jesus ia funcionar. Mas Jesus está dizendo, nada está oculto, senão para ser manifesto. E nada se faz escondido, senão para ser revelado. Eles ainda não haviam entendido quem era Jesus.
Eles ainda não haviam entendido o que era o reino de Deus. E eles também não conseguiam entender claramente o que Jesus estava anunciando por meio das parábolas. Mas eles já estão entendendo alguma coisa. Eles já conhecem as vogais do alfabeto. Agora eles estão conhecendo as consoantes do alfabeto. Daqui a pouquinho eles vão juntar sílabas, B, I, A, Ba, B, I, E, B, B, I, Bi, B, I, O, Bo, B, I, U, Bu. Daqui a pouco eles vão juntar sílabas e vão formar palavras. Vão escrever Babá, Bebê. Eles estão no caminho, estão no processo. E Jesus está afirmando para eles: acalma o coração. Isso que está oculto vai ser manifesto. Nada se faz escondido, senão para ser revelado. O que eles precisavam fazer naquele momento? Versículo 23 responde: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. A palavra ouvir, tanto no hebraico quanto no grego, é uma palavra que é sinônimo de obediência. O que Jesus está dizendo? Discípulos, ainda que vocês não estejam entendendo plenamente, ainda que vocês não estão compreendendo com toda a clareza possível, vocês precisam fazer uma coisa: vocês precisam me obedecer. E como que obedece Jesus? Crendo no Evangelho que Ele está anunciando. E ao crer no Evangelho que Ele está anunciando, também ia crer na pessoa dEle. Então, ouvir é obedecer. E Jesus continua dizendo, versículo 24: então lhes disse: atentai no que ouvis. Quer dizer, presta atenção para que vocês possam realmente obedecer. Presta atenção, presta atenção. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Essa medida que Jesus está falando aqui, tem um paralelo com a outra parábola que ele explicou, a parábola do semeador, onde nós temos 4 tipos de solos, não é verdade? Primeiro tipo de solo, à beira do caminho, onde a semente cai, mas ela não fecunda, então vem o passarinho e come aquela semente. O segundo tipo de solo é o solo rochoso, que não cria raiz, tem até a alegria de ouvir o Evangelho, de estar na igreja, mas daqui a pouco desaparece. O terceiro tipo de solo é o solo dos espinhos, onde a palavra de Deus, a palavra semeada, ela é sufocada. Então vem as pressões do mundo, vem a ganância pelas riquezas, Jesus explicando, e então essa pessoa também não permanece. Mas tem um último tipo de solo, que é o solo fértil, é a terra boa. Uma semente produz 60, uma semente produz 30, outra semente produz 60, e outra semente produz 100. Jesus está dizendo aqui: se vocês que estão ouvindo, vocês obedecerem, é com esta medida que vocês serão medidos. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E ainda se vos acrescentará. Ou seja, se você ouve, se você crê, se você pratica, se você obedece, essa sua semente, ela vai produzir 30, 60 e 100 por 1. Você vai ser julgado por aquilo que você está crendo e obedecendo e praticando. Por outro lado, versículo 25: pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Então, o paralelo de novo, com os 3 tipos de solos, onde a semente é lançada, mas vem Satanás e rouba essa semente. Então, até a semente que aquelas pessoas tinham, isso lhe é roubado, isso lhe é tirado. Mas o que Jesus está afirmando aqui? Que o reino de Deus, ele resplandecerá.
ele vai acontecer. O reino de Deus é a própria pessoa de Jesus e o governo de Deus no nosso coração. Esse reino, ele vai resplandecer. Na cabeça dos discípulos há uma escuridão muito grande, há trevas, eles não conseguem chegar um palmo à frente do nariz deles, eles não conseguem compreender nada, mas Jesus está dizendo: confiem em mim, o reino de Deus será como essa candeia, o reino de Deus, ele vai resplandecer, e quando ele resplandecer, todos vocês saberão que aquilo que eu estou falando para vocês é a verdade. Então, o primeiro ensinamento de Deus é, mesmo quando a gente não enxerga alguma coisa muito lá na frente, mesmo quando há uma nuvem negra à nossa frente, mesmo quando há muita escuridão, eu e vocês somos chamados para confiarmos no Senhor Jesus. Irmãos, os reinos deste mundo, as idolatrias que nos atraem neste mundo, que fazem promessas para nós, esses reinos são falíveis, esses reinos são manchados pelo pecado, mas o reino de Deus, prometido e entregue pelo Senhor Jesus, ele é confiável, e a gente percebe que essa luz, que essa candeia, que esse sol da justiça, ele foi se fortalecendo, cumpriu o propósito de Deus na cruz do Calvário. Depois, no terceiro dia, ele ressuscitou, e o reino de Deus foi aparecendo, a igreja surgiu, 3.000 pessoas se renderam a Cristo no discurso de Pedro, depois mais 5.000 pessoas, depois Deus levantou o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo, junto com os outros apóstolos, evangelizaram o mundo daquela época, e diz o capítulo 17, versículos 5 e 6 de Atos dos Apóstolos, que chegaram lá em Tessalônica e também em Bereia, homens que colocaram o mundo de cabeça para baixo, homens que estão transtornando o mundo. A palavra grega para transtornar é mudar os valores, é inverter os valores, é colocar o mundo de cabeça para baixo. Quando o evangelho de Deus, o reino de Deus, por meio dos apóstolos, por meio da igreja, por meio do povo de Deus, ele foi espalhado pelos 4 cantos do mundo, o mundo foi transtornado no sentido positivo, de modo que o evangelho de Deus, a mensagem do reino de Deus, quando chegou lá naqueles lugares, nos mais longínquos rincões, alguma coisa acontecia, e as pessoas ficavam incomodadas. Então aquele que roubava não roubava mais, aquele que prostituía não prostituía mais, aquele que adorava ídolos não adorava mais ídolos, e o evangelho de Deus, o evangelho do reino de Deus, a luz de Cristo, pela pregação da palavra, fazia toda a diferença. Portanto, ainda que eu e vocês não tenhamos muitas perspectivas nesse mundo, no governo vindouro, nos governos do mundo todo, o nosso coração deve estar firme no governo, no reino de Deus, anunciado e confirmado por Jesus de Nazaré, aleluia. Quantas pessoas se frustraram, quantas pessoas estão decepcionadas, quantas pessoas estão abatidas, quantas pessoas amarguradas, quantas pessoas tristes diante do novo governo que se inicia. E você tem o direito de se entristecer, de ficar bravo, reivindicar, você tem o direito. Mas o seu coração não deve estar nestas coisas. O seu coração deve ser governado pelo reino de Deus, pelo governo de Deus. É lá que o meu e o seu coração deve estar firmado. Segunda verdade sobre o reino de Deus: o reino de Deus florescerá. Vamos para a próxima parábola. Disse ainda, Jesus continua contando, né? O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra.
agora saiu da parábola que é dentro de uma casa e volta para a agricultura, volta para o sítio, para a fazenda, volta para lá. O reino de Deus é assim. Então, é uma parábola. A parábola é uma comparação. Ele vai comparar o reino de Deus com a semente que é lançada na terra. Verso 27. Depois que esse homem, esse lavrador, ele lançou a semente na terra, é como se ele dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra, por si mesma, frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. O reino de Deus florescerá, Jesus está dizendo. E o texto, por meio desta parábola, quer ensinar o que para nós? Que a nossa responsabilidade, a responsabilidade dos 12 discípulos ou dos 72, a ideia do contexto, na primeira parábola do semeador, dá a ideia que tem mais de 12 discípulos, talvez os 72, que mais tarde serão enviados, estão aprendendo com Jesus também. A ideia do texto é que os discípulos, hoje, eu e vocês, somos responsáveis em semear a palavra. Mas depois que nós semeamos a palavra, nós não temos mais o controle sobre esta palavra, sobre esta semente, sobre esta palavra. O que Deus espera de mim e de você, que foi o que Ele esperou dos discípulos, é que eles lançassem a semente, que eles semeassem a palavra. Então Jesus, para acalmar o coração dos seus discípulos, no conflito escuro da alma, Jesus disse: ouçam, quer dizer, só me obedeçam, lancem a palavra, o restante é com Deus, o restante é com o meu Pai. E como isso funciona? Isso funciona assim: você lança a semente, e é como um homem que vai dormir e que acorda, que vai dormir e que acorda, e de repente, quando ele olha, ele percebe que esta semente germinou, e esta semente cresceu, não sabendo ele como. Nossa responsabilidade, semear a palavra. O compromisso de Deus com Ele mesmo é fazer essa palavra germinar. Como? Nós não sabemos. Nós só sabemos que ela germina. E nós só sabemos que o reino de Deus floresce. E que o reino de Deus prospera. E que o reino de Deus vai longe. E que o Senhor continua alcançando vidas, transformando vidas, ganhando o coração de pessoas para Deus. O reino de Deus florescerá. Amém, gente? O reino de Deus florescerá. Então, alguns dizem que o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. Eu, particularmente, não concordo. Na perspectiva de Erich Maulhofer, que escreveu um livro chamado Introdução aos Escritos do Novo Testamento, ele diz que o Evangelho de Marcos foi o terceiro dos sinóticos a ser escrito. Se isso é verdade, esta parábola se encaixa muito bem no contexto de uma igreja que depois dos anos 60, depois de Cristo, estava começando a ser perseguida pelo imperador Nero. E alguns comentaristas, como Grant Osborne e Dewey também, eles dizem que esta parábola se encaixava muito bem na vida de alguns pastores, de alguns obreiros, que estavam na cidade de Roma, semeando a palavra, trabalhando para Deus, servindo a Jesus, mas não via os frutos chegar. Não via as coisas acontecerem. Não via a prosperidade do seu trabalho.
Evangelizava mas não recebia Jesus. Pregava no culto noturno, mas ninguém se manifestava. Não tinha batismos. Não tinha ninguém para a classe de integração. Agora, quando esta igreja lê esta parábola, os obreiros, os pastores, os presbíteros, os líderes do ministério infantil, dos adolescentes, dos jovens, das mulheres, dos homens, da terceira idade, os outros ministérios, ficam com o coração pacificado, porque eles estão compreendendo que o papel deles é semear, e nós estamos semeando, nós estamos ouvindo, isto é, nós estamos obedecendo a Deus, nós estamos fazendo aquilo que Deus espera que nós façamos, nós estamos pregando com fidelidade, nós estamos pregando com respeito, com reverência, nós não queremos enganar ninguém, nós não estamos fazendo falsas promessas, nós não estamos vendendo sal grosso, fitinha, nós não estamos vendendo qualquer outro objeto em nome de Deus, em nome da fé, nós estamos semeando a palavra de Deus. Então, acalma o coração, porque o crescimento virá de Deus. É para mim essa palavra. O crescimento vem de Deus. 1 de Coríntios, me parece que é no capítulo 1, Paulo diz para a igreja assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento quem dá é Deus. Que Deus possa fazer as nossas sementes crescerem, germinarem, que nós nos alegremos em Deus, vendo os frutos do nosso trabalho e o crescimento que o mesmo Deus dará. Quem diz amém para essa palavra? Mas esta parábola, ela é escatológica. Acompanhe comigo, por favor, o versículo 28 e 29. Jesus explicando, dizendo: a terra por si só, ela frutifica. Primeiro vem a erva, o desenvolvimento natural, né? Primeiro vem a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio de espiga. Verso 29. Quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Qual é a ideia da escatologia aqui? Que o reino de Jesus já está em andamento, o reino de Jesus já está em ação, já está funcionando, muitas coisas já estão acontecendo, a igreja do Senhor se expandiu, mas um dia Jesus há de buscar a sua igreja. Um dia o fruto estará maduro, estará pronto para a colheita, e o Senhor então mesmo, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o Rei do reino, o que vai acontecer? O Rei do reino, ele vai vir fazer a grande colheita. Essa colheita que João Batista pensou que já seria imediata, quando Jesus começasse o seu ministério. Mas Jesus então explicou para nós, que essa grande colheita, ela seria no futuro. Nós não sabemos o dia e nem a hora, e nem somos despreparados o suficiente para marcar um dia e uma hora, porque a própria Bíblia diz que ninguém sabe nem o dia e nem a hora, mas nós sabemos uma coisa: aquele que prometeu tantas coisas do Antigo Testamento até o dia de hoje, e cumpriu todas as suas promessas, ele também há de cumprir esta promessa, de que ele virá e buscará a sua igreja. No meu coração, é um assunto que eu preciso estudar mais, mas no meu coração, quando Jesus vier buscar quando Jesus vier na segunda vinda, no meu entendimento, então, quando Jesus vier, os mortos em Cristo ressuscitarão, e diz Apocalipse, capítulo 20 e 21, que Jesus vai reinar por 1000 anos. Eu não creio que esses 1000 anos sejam literais, mas eu acredito que ele vai reinar por um longo tempo. E eu acredito que nesse momento, todas as promessas feitas a Israel,
Todas as promessas em relação ao reino de Deus, elas vão se cumprir. Você conhece o texto bíblico, o Senhor vai amarrar Satanás, os espíritos malignos, vai lançá-lo no abismo e começa esse reino de paz, começa esse governo de justiça, começa esse governo de perfeição ainda neste tempo antes da eternidade. Depois disso, Satanás é solto, vem a grande batalha do Armagedon, Jesus vence Satanás com o sopro da sua boca, diz o texto bíblico, amém? Com o sopro da sua boca, nós subimos para o céu, julgamento para todo mundo, julgamento para o salvo para receber galardão, conforme diz 1 de Coríntios capítulo 4, e julgamento de condenação para todos aqueles que ouviram a boa palavra, que receberam a boa palavra, mas que disseram não para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Dali em diante, então, começamos a viver um novo céu e uma nova terra, com os nossos corpos glorificados, vivendo na presença do Senhor. Então, esta parábola é uma parábola também escatológica. Irmãos, o sofrimento nessa vida é uma realidade. Sofrimento político, psicológico, econômico, sofrimento relacional no trabalho, na família, no casamento, com os filhos. Mas quando Cristo começar a reinar plenamente, então nós desfrutaremos de um verdadeiro governo que nós ansiamos hoje já no nosso coração. Amém? Amém. Terceira verdade sobre o reino de Deus, verso 30, a última parábola. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Então Jesus continua falando sobre o reino de Deus, o capítulo 4 inteiro, o tema é o reino de Deus, e Jesus lançando luzes na cabeça dos discípulos, no coração dos discípulos, para que eles entendam melhor sobre o reino de Deus. Porque o reino de Deus que está na cabeça dos discípulos é: vamos fazer um exército aqui, vamos pegar a espada, vamos para cima e aí nós vamos tomar o poder. Mas Jesus fala: não, o reino de Deus que eu estou propondo é um reino que governa primeiro o seu coração. Nós vamos falar disso daqui a pouco na aplicação final. Versículo 30, disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Então Jesus vai contar a parábola agora, verso 31. É como um grão de mostarda, que quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Só uma observação aqui, a menor de todas as sementes da terra, segundo os pesquisadores, é a semente da orquídea. Mas na época de Jesus, era um provérbio popular dizer que a menor de todas as sementes é a semente de mostarda. Então Jesus usa esse provérbio popular para ensinar os discípulos. É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas, uma vez semeada, cresce e se torna a maior, e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo mais ou menos assim: na nossa caminhada, talvez de 2 anos e meio aqui já, na nossa caminhada, parece que o reino que eu estou propondo para vocês, o reino que eu estou anunciando para vocês, ele é insignificante. Ele é como uma semente de mostarda, tão pequenininho. Mas eu quero dizer para vocês que essa semente de mostarda, quando ela é semeada,
ela se torna uma árvore. E as mostardas da época de Jesus, elas atingiam de 2 a 4 metros. Acho que o anjo passou por aqui. As asas. Então esse pé de mostarda, ele atinge de 2 a 4 metros. Jesus está trabalhando com o visual dos discípulos. Os discípulos estão vendo esse pé de mostarda. E Jesus continua fazendo-os refletir, porque como diria John Stott, crer também é pensar. Crer não é só sentir, crer é pensar. Crer é ter conclusões. Crer é abraçar princípios sólidos da palavra de Deus e colocar em prática. E isso é crer, irmãos. Na mente deles, eles veem aquele pé de mostarda. Uns enxergam o pé de mostarda de 2 metros, outros enxergam um pé de mostarda de 4 metros. E Jesus continua dizendo, é como esse pé de mostarda, que se torna maior de todas as hortaliças, e deita grandes ramos, produz de tal maneira, que os ramos, eles ficam envergados, e sabe o que mais? Além de frutificar, sabe o que mais vai acontecer? Vai aninhar as aves dos céus. O que Jesus está dizendo? Na cabeça de vocês, discípulos, vocês pensam que o reino de Deus é feito somente para o povo de Israel, mas o reino que eu vim trazer, não é só para o povo de Israel, o reino que eu estou anunciando, que eu estou propondo, é um reino para todos os povos da terra. O meu reino vai receber, vai abrigar pessoas de todos os povos da terra. Essa é a terceira verdade sobre o reino de Deus. Um dia, lá em Atos capítulo 2, começou a era do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre atuou, mas agora de uma maneira especial. Em Atos capítulo 2, houve o derramamento do Espírito Santo. E quando a gente olha para a história da igreja, logo no início ali, as pessoas olham para aqueles que estão anunciando a palavra de Deus, aqueles que recebem o Espírito Santo e falam em outras línguas, línguas naquele momento ali que os povos entendem, os idiomas de outros povos, diferente daquelas línguas lá de 1 de Coríntios, que é o dom de línguas. As pessoas olham para aqueles homens, para aqueles discípulos e dizem assim, mas eles não são galileus. Como que eles podem estar falando essas línguas? Como eles podem ter essa manifestação, se eles são galileus? A região da Galileia era tido no 1º século e outros séculos também, era tida como um lugar de gente inferior. E agora, aquelas pessoas, ali na festa de Pentecostes, olham para aquelas pessoas aparentemente inferiores, aparentemente como grãos de mostarda, que não ia servir para nada, insignificante. Mas estas pessoas agora, elas são governadas pelo reino de Deus nos seus corações. E estas pessoas, porque são governadas pelo reino de Deus em seus corações,
Elas ouviram, isto é, elas obedeceram a voz de Jesus que disse: voltai para Jerusalém, e lá em Jerusalém, no cenáculo, fiquem lá, buscando a minha presença, aguardar o cumprimento da promessa. E eles obedeceram, ouviram, igual a obedecer, obedeceram, praticaram, exercitaram os ensinamentos do reino de Deus de Jesus, e o Espírito de Deus veio sobre a vida deles. Cumpriu a promessa de Deus sobre a vida deles. É assim que Deus faz. É assim que funciona no reino de Deus. Estava lendo com a minha esposa o capítulo 9 do livro de Kate Phillips, A Formação de um Discípulo, e ele contava a experiência dele. Quantas vezes eu escolhi alguém para discipular, alguém que falava bem e não deu certo. Quantas vezes eu escolhi alguém que tinha uma boa graduação, uma boa formação e não deu certo. Diz ele, uma vez eu caminhei 18 meses, 1 ano e meio com uma pessoa que eu acreditava por causa da aparência, por causa das habilidades daquela pessoa, e eu perdi todo o meu tempo. Pessoas carnais olham para a aparência, e homens de Deus podem olhar de maneira carnal. Era o caso de Samuel. Vai ser esse é forte, esse vai ser o próximo rei de Israel, vai ser esse tem boa formosura, vai ser esse tem bom aspecto, mas Deus brada do céu, e Deus diz assim: Samuel, Samuel, os homens olham para a aparência, mas eu olho para o coração. O reino de Deus é como essa semente insignificante, mas quando Deus age, se torna uma árvore, produz seus frutos e aninha as aves dos céus. E foram com pessoas simples, que não sabiam falar direito, e com pessoas eruditas, quebradas por Deus, trabalhadas por Deus, como o apóstolo Paulo, que o reino de Deus, que a semente da mostarda espiritual de Deus foi crescendo. E passou o 1º século, vieram os pais da igreja, depois vieram os pastores, os bispos na Idade Média, depois vieram os reformadores, depois vieram os grandes avivamentos do século XVIII, avivamentos do século XX, as missões modernas, o evangelho, o reino de Deus se expandindo para todas as regiões do mundo. E o evangelho, o reino de Deus, o governo de Deus, chegou aqui em Maringá, chegou na sua vida, chegou no seu coração, alcançou a mim, alcançou você, e hoje, porque nós fomos alcançados, estamos sendo governados pelo governo de Deus no nosso coração, nós fazemos parte da grande missão de Deus, a grande missão do reino de Deus, aleluia. Algumas aplicações para as nossas vidas, diante dessas 3 verdades sobre o reino de Deus. A mudança tem que começar por mim e por você. Porque o reino de Deus, conforme diz Mateus 6,33, buscar o reino de Deus prioritariamente, o texto diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas que nos são necessárias vão nos ser acrescentadas. A ideia é que ao invés de nós ficarmos esperando que alguém vai tomar o poder e que isso vai mudar a sociedade, nós deveríamos pensar que Deus já quer mudar a sociedade a partir de mim e de você, por meio do governo dele no nosso coração. E por isso eu preciso pensar mais na obediência dos princípios de Jesus. Deixa eu tentar ilustrar isso. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. A gente fica preocupado com o ministério tal do governo federal, porque desvia muito dinheiro. A gente fica preocupado com o novo governo que entrou, e temos que preocupar mesmo e orar por isso,
Porque esse governo tem um passado muito tenebroso de corrupção. Mas sabe, um dia desses, numa outra cidade, eu estava visitando um mercado, e o dono daquele mercado, ele era um cristão. E ele chamou a gente para nós orarmos com ele lá, e cheio de monitores, muitas câmeras, mostrando tudo. E ele falando, pastor, não é fácil não. Agora no mês de janeiro, vou ter que mandar embora fulano de tal, porque está roubando assim, assim, assado. Vou ter que mandar embora 2 ali, os entregadores, porque eles levam a mais, fazem cestas básicas e vendem por fora. Lá no açougue, tal, recebe uma e eu pago 2 arrobas de boi. Então a gente pensa que a corrupção está só lá no alto escalão, mas não está, irmãos. Se a gente não se cuidar, a corrupção está no nosso coração. A gente se corrompe para levar vantagem num desconto. A gente se corrompe para levar vantagem numa negociação. A gente mente para ficar bem na foto, bem na fita e não fala a verdade. A corrupção está no nosso coração. Então, se eu quero ver um Brasil melhor, uma igreja melhor, uma Maringá melhor, eu tenho que ouvir, isto é, obedecer os princípios do reino de Deus. E dizer para Deus, Deus, ainda que seja muito difícil lutar nesse mundo de trevas, e que eu não veja perspectiva nenhuma nesse mundo de trevas, eu quero ser uma candeia do Senhor nessas trevas. E eu quero que o Senhor comece me capacitando, e o Senhor me dê graça para eu ser diferente. Porque se eu for diferente, eu já vou brilhar um pouquinho. Quem sabe o meu testemunho de viver e de buscar o reino de Deus, e a sua justiça, e a sua santidade, e a sua retidão, quem sabe esse meu desejo influencie, pelo poder do Espírito Santo, outras pessoas, para nós sermos luz deste mundo e sal desta terra. É assim que o reino de Deus vai avançar. É assim que nós teremos uma sociedade melhor. Nunca será perfeita enquanto Jesus não voltar. Mas ela pode ser melhor. Ela pode ser melhor. Amém, gente? E tem que começar com você. Tem que começar comigo. É o governo de Deus realmente reinando em nosso coração. Então, ouvir no Novo Testamento e no Antigo Testamento é igual a obedecer. Decida obedecer. Filha, decida obedecer seu pai e sua mãe. Pai, resolve gastar um pouco mais tempo para estudar a Bíblia com o seu filho e com a sua filha. Servo de Deus, aprende a semear a palavra. É o Evangelho que vai mudar, irmãos, as pessoas. É o reino de Deus que tem que tomar conta dos nossos corações. Segunda aplicação, lá no final do texto, Jesus fala assim, que a mensagem dele, a pregação, ele usava muitas parábolas. Muitas pessoas não entendiam. Até crente que leu a parábola hoje, não entende direito a parábola. É ou não é verdade? Sim ou não? Sim ou não? Imagina o camarada do mundo, está nas trevas, mente fechada pelo diabo, aí que não vai entender mesmo. Mas aqui no texto diz que Jesus explicava em particular aos seus próprios discípulos. Gente, Jesus quer falar ao seu coração. Jesus quer ministrar ao seu coração.
Esse nosso relacionamento com Jesus, irmãos, a teologia chama isso de união mística com o Senhor. Ela é real, irmãos. Mas para ela ser real, como qualquer outro relacionamento, para Jesus explicar no meu coração, para o Espírito Santo iluminar a verdade dEle, para o Senhor renovar a alegria do meu coração pela palavra, para o Senhor restaurar a minha aula, o culto de domingo só não é suficiente. Não é não. O seu encontro com Jesus precisa ser como o seu arroz com feijão. Todo dia. Você precisa se encontrar com Jesus. Você precisa fazer devocional. Devocional vem da palavra devoção. Devoção significa encontrão. Encontrar-se com Deus. Por meio da leitura bíblica e por meio da oração. Jesus quer falar ao seu coração. Talvez você tenha uma Bíblia difícil de entender. A Almeida Revista e Corrigida é maravilhosa, mas ela é difícil de entender. A Almeida Revista e Atualizada já melhora um pouco, mas se você quer uma sugestão, vai para NVI, Nova Versão Internacional, ou melhor ainda, para NVT. É uma linguagem mais nossa, que respeita o sentido do texto, o significado do texto. E isso vai ganhar o seu coração. Jesus quer falar para você. Jesus quer falar com você no secreto do seu quarto, no seu encontro de devocional. São esses encontros que vão fortalecendo a nossa fé. Esses encontros que vão trazendo maturidade para a gente. E esses encontros que vão dizendo para nós assim, ó, eu vou ser uma pessoa diferente nesse mundo. Eu vou viver como um cidadão do reino de Deus. Amém, gente? São essas verdades do reino de Deus que eu queria compartilhar com vocês.